passagem é Lucas 3. Lucas 3. Nós vamos falar sobre isso. O tema da pregação é: Deus quer te levantar como um João Batista. Deus quer te levantar como um João Batista. Então, Lucas 3, de 1 a 14. João Batista prepara o povo. No 15º ano do governo de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da Traconitídia, e Lisânias tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. João percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. Todo vale será aterrado e todo monte e colina serão aplanados. Os caminhos tortuosos serão endireitados. Os caminhos esburacados ficarão planos e todos verão a salvação de Deus. João dizia então às multidões que vinham para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que vem? Produzi, pois, frutos que mostrem a conversão. E não andeis dizendo a vós mesmos: temos Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus pode fazer nascer destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões lhe perguntavam: então, o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma ao que não tem nenhuma, e o mesmo faça quem tiver alimento. Vieram batizar-se também cobradores de impostos e lhe diziam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobreis mais do que a taxa fixada. Perguntavam também os soldados: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiqueis torturas nem chantagens contra ninguém, e contentai-vos com vosso soldo. Palavra da salvação. Deus quer te levantar como um João Batista. Você sabe quem é João Batista? João Batista, o nascimento dele foi predito por um anjo, o anjo Gabriel, o mesmo que anunciou Jesus. João Batista foi uma centelha plantada para queimar. João Batista veio para incendiar o mundo. Deus havia prometido que na frente do seu Messias, ele enviaria alguém com o espírito e o poder de Elias. Elias é um profeta do Antigo Testamento, e veio João Batista, vestido com a pele de camelo, como Elias também andava vestido com essa vestimenta de pele de animal, era a veste que Deus exigia que o profeta usasse. E o espírito de Elias era o espírito dessa pregação forte. E João Batista, ele cresceu nos desertos. Desde pequeno ele foi para o deserto. Então a adolescência de João Batista era deserto. A juventude de João Batista foi o deserto. Você sabe o que é viver no deserto? Se você parar, se acomodar no deserto, você morre. Não tem o que comer, não tem luz elétrica, não tem água para você beber, nem para você se lavar. Não tem quase nada no deserto. No deserto você precisa de sempre travar uma luta, uma briga para sobreviver. E quando Deus quis de fato levantar um homem como um fogo, como uma brasa ardente, ele colocou o homem no deserto, para ele enfrentar o deserto, para ele lidar com tudo que tinha no deserto. E o deserto foi a escola de João Batista. Ele cresceu, se fortificou, cheio da graça de Deus. E quando ele saiu do deserto,
foi a hora que Deus o enviou, porque senão ele não ia sair de lá. A palavra de Deus veio a João no deserto, e daí João começou a pregar, e as pessoas saíam de suas casas luxuosas, de seus palácios, elas viajavam quilômetros de distância para ouvir João Batista pregando, e João Batista nem sequer fez milagre na Bíblia. Não há um relato de milagre de João Batista. E o que as pessoas iam ver, disse Jesus, que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, uma palha agitada pelo vento, um homem de vestes esplendorosos, magníficas, um desses inteligentes do mundo ou um milionário? Não, vocês foram ver lá um homem abrasado de Deus, um homem profundo de Deus. É isso que vocês encontraram no deserto, porque o profeta Isaías já escreveu de João Batista 700 anos antes, que ele seria uma voz que iria ficar clamando para o Senhor, clamando a nós, aos nossos ouvidos, e até hoje a voz de João continua clamando a você. Então Deus quer fazer de você também essa voz, que clama, a sua voz clamando para as pessoas olharem para Deus, para as pessoas se voltarem para Deus. E João Batista no deserto, o que ele fazia? Ele era um homem absorvido em Deus. Então, ele se afastou de tudo, de pessoas, de famílias, de pai e mãe. Não é que o pai e a mãe dele eram ruins. Não é que família é coisa ruim. Não é que viver no mundo, estar no mundo sem ser do mundo. Nós estamos. Mas não é que isso é coisa ruim. Mas João largou tudo para atender a Deus, para atender o seu chamado. E ele ia se alimentando de Deus no deserto. Qual era o alimento de João? Gafanhoto? Gafanhoto sustenta um corpo? Sustenta uma pessoa? Isso não sustenta. O que sustentou ele foi Deus. Ele comia de Deus, ele devorava a palavra de Deus. Como disse Jesus fez experiência do deserto e falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, olha só um alimento, não era alimentar a carne com coisas pecaminosas, mas era alimentar o espírito. Era isso que João Batista fazia. É o que nós aprendemos com ele, alimentar mais o espírito e alimentar menos a nossa carne com os prazeres desse mundo. Porque a sua carne, ela é perigosa. Ou você mata a sua carne ou ela mata você. É das duas uma. João Batista foi lá e matou a sua carne, morreu a si mesmo. E Jesus disse: por isso o reino dos céus é como ele, violento, um homem violento. Não é violência com o outro, não é violência com o esposo, com a esposa, com o filho, é violência contra si mesmo, contra você e suas más tendências, contra você e seus maus pensamentos, controlar seus pensamentos, ter o domínio dos seus sentimentos. Isso é possível. E como nós fazemos isso? Deixando de alimentar a carne. Que nem comer de tudo. Bom, pecado é gula. Comer sorvete não é pecado. Comer uma comida bem temperada não é pecado. Mas, se você for alimentando sua carne com todos os prazeres que existem na terra, ela fica mal acostumada. Quando chegar na tentação, ela vai cair em pecado. Ela vai pelo que é mais gostoso, pelo que é mais prazeroso. E às vezes o que é mais prazeroso vai te dar um prejuízo, vai te fazer ter uma dor de cabeça depois. Então nós vamos cortando certos prazeres bons para que depois a nossa carne não peça pelos prazeres maus. Então cortar um pouquinho das coisas. Por isso que às vezes nós tiramos, vou tirar a carne. Eu vou comer salada sem tempero. Eu vou parar de comer doce. Eu vou, deixar o pão ou deixar o arroz. Não sei, tem cada jejum maluco, cada um faz o seu. Vou ficar pão e água. Isso, mas gosto do café. Isso tudo ajuda. Por exemplo, tem pessoas que dormem no chão. Por quê? Porque o corpo ele é mal acostumado. Ele sempre vai pedir pelo conforto, pela sombra, pela água fresca. E para você servir Deus, você precisa estar com o seu corpo mais mortificado, porque senão, resistente, senão ele vai muito pela preguiça. A preguiça bate, e para tirar essa preguiça de nós é difícil. Mas se você fizer algumas mortificações, por exemplo, eu vou pegar uma condução e vou ficar em pé. Tem lugar para sentar, mas vou ficar em pé.
eu podia cruzar meus braços e pernas, não vou cruzar porque descansa, né? Então não vou evitar. Eu poderia dormir num colchão, eu vou dormir um período de tempo no chão. Tudo isso te ajuda, tudo isso vai mortificar o seu tato, tem um valor espiritual. Você está negando alguns prazeres para o seu corpo não ficar todo esparramado, todo espalhafatoso, preguiçoso. Isso, e João Batista fazia muito esse tipo de sacrifício, essas penitências. Por quê? Porque quando o Espírito viesse nele, o Espírito Santo, no menor sopro, ele precisava ir. Ele não podia ter corpo mole, ele não podia estar preguiçoso, ele não podia estar na sombra e água fresca, ele tinha que ser um lutador de Deus, um soldado de Deus. Então ele se mortificava. Deserto, onde que ele dormia? Dormia na areia. E se batesse um vento, entrasse areia, tudo nos olhos dele, na cara dele, assim, ele dormindo? Pois é, ele enfrentava tudo isso. E se desse uma chuva, onde que ele ficava? Não tem casa. Ele tinha que ter lá uma caverna. Isso. Então ele brigava no deserto contra ele mesmo. É o que nós estamos brigando contra nós mesmos para servir Deus. Porque para você aguentar o tranco de servir Deus, você vai ter que tirar algumas coisas. Não vai poder ficar acomodado, não vai poder comer de tudo, porque São Tiago ele fala em Tiago 3 que os cavalos, quando você põe o freio na boca, você freia o corpo todo do cavalo. Aí ele traz para nós, se você frear sua boca, seu paladar, com um jejum, com abstinência de alguns alimentos, você vai frear o corpo todo. Você vai virar senhor e senhora de si mesmo. Você vai se governar. Não é mais sua carne que vai te arrastar por aí para onde você não quer ir. É você que vai tomar as rédeas da situação e vai dizer, quem manda aqui sou eu. E eu quero servir Deus e pronto. E a sua carne nunca vai ser mais forte do que a graça de Deus em você. Se você jejuar, se abstiver de certas coisas, né? Se sacrificar um pouquinho. Tudo isso provoca um incômodo no corpo, mas enche a alma. Se você não fez, faça, você vai perceber que o Espírito Santo ele cresce, nós crescemos espiritualmente quando fazemos esse tipo de coisa. Todos os santos praticaram isso. Aqui tem João Batista, que só não fazer as coisas na Páscoa, né? No dia, hoje em dia não tem isso aqui. Antigamente entrava a quaresma, minha mãe juntava os torreiros todinhos e estava sendo comido. Então, era por isso. Era esse valor. Mas aí que tá. Certinho, assim, já relaxou. Só que o que acontece hoje é que as pessoas ficam, não pode comer carne na sexta-feira santa, não pode comer carne. Tá certo, não pode comer carne, mas ninguém sabe por quê. Entendeu? Um jovem que ouvir isso é sem sentido para ele. Muitas pessoas que ouvir isso é sem sentido. Tem que explicar o porquê nós estamos fazendo isso. Respeito que Deus, que não pode, porque a pessoa pôs aquilo na cabeça que não pode dar respeito direto. Então, assim, João Batista, também lá no deserto, tinha silêncio para ele poder falar com Deus, porque o silêncio é um lugar onde você tem o privilégio de ouvir a voz de Deus. Sem silêncio, ninguém consegue ouvir Deus. Então, imagina, se a nossa casa é aquela casa que entra e sai pessoa, abre e fecha a porta, criança correndo, gritando, isso, aquilo, a gente não consegue ter oração. O que nós vamos ter que fazer? Ir para a igreja, se isolar num canto de casa para poder rezar, para poder ficar a sós com Deus. João Batista tinha de sobra esse tempo no deserto, e foi isso que levantou ele como esse grande homem, procurado por muitos, porque o que eles viam em João Batista? Eles viam um homem que eles confundiram até com Cristo. Eles pensaram, é Cristo, chegou o Cristo, é esse. E se João Batista não tivesse dito nada, ninguém ia perceber que não era ele, de tanta virtude que o homem tinha. Mas ele foi formado antes, ele teve uma formação, ele teve uma instrução religiosa. Hoje as nossas igrejas estão sem a instrução religiosa, sem esse ensino do sacrifício. Em cima de cada igreja tem uma cruz, cada igreja católica. Por quê? Porque nós somos uma igreja do Evangelho da cruz. Se nós não morrermos na cruz, nós não ressuscitaremos.
E todo mundo quer ressuscitar, que é a ressurreição, que é a bênção. Então nós precisamos aprender de pouco em pouco, aos pouquinhos, a ir pagando o preço da nossa bênção. A bênção vai chegar, mas nós vamos ter que pagar o preço por ela. Nós vamos ter que ir de migalha em migalhinha, fazendo um pequenino sacrifício aqui, outro ali, que às vezes nós pensamos que a santidade é só para aqueles gigantes. Não, é para nós. Ser santo dá para nós sermos. Todos são chamados a serem santos. E ser santo é isso, é amar a Deus a ponto de você sacrificar alguns prazeres bons para estar com Deus. Por exemplo, estar em família é uma coisa boa, mas às vezes você precisa largar um pouco a sua família, senão você não tem uma vida com Deus, com igreja. Agora pelo Natal, eu cheguei da igreja e aí fizeram a noite, foi eu e a minha filha, a Pamela, nós somos da igreja, aí foram todo mundo para a casa dela, só eu não fui. Aí eu insisti, eu falei, não, vou fazer um serviço. E eu fiquei em casa sozinha, passei a noite do Natal em casa, porque a missa agora mudaram para ser 7h30 da noite, agora eu vim mais cedo, né? E saí da igreja e fiquei em casa. E no ano novo também eu fui para a praia, para a casa da minha irmã, e todo mundo saiu para ir assistir os fogos e tudo, mas eu fiquei em casa. E eu senti foi tão bem, nem... Não senti nada assim que eu estivesse perdendo, entendeu? Exatamente, para ficar com Deus. Tempo que a gente tira da família para dar para Deus. Porque na casa da minha irmã e as pessoas tudo teve bebida. Eu não suporto. Que bom. Mas vamos voltar aqui, depois a gente partilha mais. Então, João Batista aprendeu tudo isso indo para um deserto. E quando Deus nos põe no deserto, porque Ele põe você no deserto. Se você serve Ele, você vai passar pelo deserto. A gente se debate, porque é um lugar que a gente sofre, mas precisa estar lá para aprender tantas coisas e para crescer espiritualmente. Precisa estar no deserto para sair como João Batista saiu de lá. Saiu um João Batista que ainda até hoje nós estamos falando dele. E os estudiosos e teólogos da Bíblia vão dizer que ele ficou 2 anos pregando. Só 2 anos e o homem fez uma história imensa. O nome dele está gravado e Jesus falou que ele era muito maior do que qualquer outro profeta. É o maior dos profetas do Antigo Testamento, é João Batista. Não tem um como ele. E tudo isso porque João Batista passou no deserto. Então Jesus é o leão da tribo de Judá. E o leão é o rei da floresta. O leão ruge e todos os animais tremem. Mas João Batista é um tigre ao lado desse leão. É feroz como esse leão. E quando João Batista pregava, era isso que acontecia. Os corações estremeciam. Então o que Deus está dizendo? Está dizendo que nós não temos que ter medo de fazer penitência. Porque fazendo penitência e orando mais, nós vamos entrar nesse deserto. Que a gente... Às vezes ouve pessoas evangélicas falando que oram na madrugada e que faz uns propósitos loucos de 21 dias de jejum, e é 40 dias de jejum para lá, e é 30 para cá. E nós temos que ser assim também, fazer ali por uma graça, mas uma graça espiritual, por exemplo, ter mais entendimento da palavra, conhecimento da palavra de Deus, porque João Batista, por conhecer a fundo, as pessoas procuraram ele, como aqui está escrito, para pedir orientação, direção. O que nós fazemos, mestre? Eram soldados, eram fariseus, religiosos. O que nós vamos fazer, mestre? Como que nós devemos proceder, agir? E como é que ele sabia dizer, dar conselhos? É porque ele era um amante da palavra, ele comia a palavra de Deus, devorava a palavra de Deus, era um homem instruído. Então, assim, qual é a nossa palavra de Deus, nós católicos? É somente a Bíblia para nós? Não é somente a Bíblia para nós. Para o evangélico, tudo o que ele tem é a Bíblia, ele resumiu a religião na Bíblia, mas nós temos a igreja, e na igreja tem 1000 recursos e a palavra de Deus está na igreja também. Claro, a Bíblia é o principal livro do mundo, é a palavra viva do Deus vivo, mas não está só aqui a palavra. Existe na igreja, nossa igreja tem 3 pilares, a Bíblia, a tradição apostólica e o magistério.
O magistério é o colégio apostólico instituído por Jesus. Quando ele olhou para Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja, e o inferno não prevalecerá contra ela. Ou seja, Pedro virou uma pedra que ia sustentar a igreja, que ia ser a pedra na qual Jesus ia construir uma igreja invencível, que inferno nenhum derruba essa igreja. Mesmo que entre na igreja o inferno, ele não prevalecerá. A igreja sempre vencerá, sempre esmagará a cabeça do demônio. Então, enquanto você for igreja, você está assim, você não perde para o inferno. Quando você deixa de ser igreja, você perde a comunhão com a igreja, pronto, você está decaindo. Então, Jesus Cristo quer o quê? Vem para a igreja, seja a pedra na minha igreja. Tu és também essa pedra, que será imbatível, que será inabalável. Fica firme, aguenta mais um pouco que a igreja te dará a sua vitória. Então, o magistério teve Pedro por cabeça. E o chefe dos apóstolos, Pedro, que com os outros tomavam as decisões de doutrina, de moral, de tudo mais, esse corpo apostólico eram os bispos. Os bispos, já existia, esses são os bispos. E aí a igreja viu a necessidade de dar um nome para o líder, deu o nome de Papa. O primeiro pá é de pai e o segundo pá é de pastor. Ele deveria ser um pai e um pastor para a igreja. Esse é o magistério. Jesus fundou a igreja, essa igreja com essa estrutura hierárquica. Depois, Jesus falou: ide pregai o evangelho pelo mundo. Então aí nós temos o magistério. O que é o magistério? É o Papa reunido com seus bispos, que estão unidos a ele, a sua doutrina de 2000 anos, a doutrina de Cristo. Então, o que é o magistério? É Pedro com seus apóstolos, Papa com os bispos, a mesma coisa. Eles que decidem, eles que vão ser infalíveis em matéria de fé e moral. Que uma coisa assim, o Papa enquanto homem, pecador, que ele tem os pecados pessoais dele. Outra coisa é o Papa quando ele senta-se na cadeira de Pedro e ele vai dali pronunciar um dogma, pronunciar algo para a Igreja Universal, pronunciar um documento. E, nesse sentido, quando ele se pronuncia em matéria de fé e de moral, pela graça de Cristo, o inferno não prevalece. Ele é infalível nesse pronunciamento dele. Não no pessoal. No pessoal ele cai, ele peca, ele se confessa, tudo mais. Mas quando ele se pronuncia, esse é um dogma da nossa igreja. Então esse é o magistério. Em segundo lugar veio a pregação oral, que Jesus falou: ide pregar o evangelho. Então a preocupação dos apóstolos não era escrever, era pregar. Eles foram pregando. E essa pregação dos apóstolos, que eles pregavam todos em consonância com uns com os outros, chamou-se tradição. Então essa é a tradição. Aí quando eles resolveram escrever essa pregação para ficar para gerações futuras, chamou-se Bíblia. Então está aí, magistério, tradição e Bíblia. Tem coisa que está na Bíblia, que pode ser provado pela Bíblia, só não está lá assim de forma escancarada na nossa cara, mas dá para ser provado pela Bíblia, que faz parte da pregação da tradição. Por exemplo, a virgindade perpétua da Virgem Maria. Você não vai encontrar um capítulo, um versículo na Bíblia dizendo que ela é virgem antes, durante e depois do parto. Isso é da pregação apostólica. No entanto, pelas evidências da palavra de Deus, podemos provar sim que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, selada, lacrada. Tem algumas partes do Antigo Testamento que vão provar isso para nós. Entende? Então, essa pregação também faz parte de toda a palavra de Deus. Então, quando a gente se aprofunda, lê e conhece a palavra de Deus, nós não vamos com qualquer doutrina por aí, não. Não é qualquer um que vai bater lá na nossa porta e fazer nossa cabeça com as ideias dele, não. Não é tudo que a gente vai olhar por aí que a gente vai falar: é tudo de Deus. Não é. Todas as religiões são iguais. Não são. Todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Não leva. Cada um fala de um Deus diferente. Aí nós vamos ficar firme aonde? Na rocha. Como João Batista. Firme na rocha. Que nem quando ele chegou diante de Herodes, rei poderoso, Herodes disse o que para ele? Que Herodes estava em adultério. Como é que João Batista sabia discernir o certo do errado, a luz das trevas? Porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus, conhecimento bíblico, conhecimento da pregação. E agora nós perguntamos: e nós temos esse conhecimento para distinguir o que é luz, o que é trevas? Para saber onde eu posso ir, onde eu não posso?
onde eu vou andar na luz com Cristo e onde eu não vou. Então o Senhor está dizendo, como João, eu quero que vocês estudem. Né? Teve santos da igreja que foram analfabetos, mas que se você perguntava qualquer coisa para eles da igreja, eles sabiam responder na ponta da língua, mesmo sem saber ler e escrever. Então eles conheciam o Deus deles, eles conheciam o Deus que eles serviam. Deus quer que nós sejamos assim, como João Batista, conhecimento da palavra dele, instrução, que a gente busque, tenha fome mesmo no coração de ser instruído. Porque, irmãos e irmãs, acabou o tempo que a gente só ficava com a homilia do padre para conhecer. Nós temos outras fontes para buscar. E já aviso que não são todos os padres que pregam o que está na doutrina católica, não. Tem padre que é padre, que está celebrando missa e que não prega o que está na Bíblia. Se você chegar em alguns padres, eles vão dizer, pode comungar, estando amaziado, não sei o quê. E a gente sabe que pela palavra de Deus, pela lei de Deus, é errado. Até mesmo um catequista, ele mora por aqui, ele está em segunda união, né? Ele separou e está com outra mulher hoje. E aí o padre falou para ele, que nada, pode comungar. Não, padre, eu estou em pecado. Não, mas aí o pecado vai ser meu e seu, não tem problema não, comunga. Falou, não, padre, eu não vou, eu tenho consciência do meu pecado. Aí o padre baixou a cabeça e ficou envergonhado de ter falado isso para ele, porque ele era catequista, ele sabia quando ele podia receber a Eucaristia ou não. Isso. E nós temos que ser assim, entendidos da palavra, porque senão Satanás vai levar muita gente para o inferno pela falta de conhecimento de Deus. Hoje, nós estamos nos bancos da nossa igreja, mas nós não temos muito conhecimento se nós não buscamos, se nós não vamos lá mergulhar nas fontes, ler, que nem a Bíblia se torna boa de ler quando ela fala com você. Então, pedir para o Senhor, Senhor, fala comigo através dessa Bíblia. Eu quero que o Senhor fale comigo. Aí você vai ver como você pega gosto pela palavra de Deus. Tem um jovem que ele não suportava ler, ele nem estudou direito na escola, por isso ele não... E ele sabia que ele precisava ler a Bíblia, e ele não tinha um pingo de vontade. O que ele fez? Ele fez um jejum de 3 dias, pedindo para Deus a graça de ter fome da palavra dele. Quando terminou o jejum, esse jovem começou a ficar cerca de 8 horas lendo a Bíblia. Deus deu a graça para ele. Então, se ele pôde, você também pode. Vamos deixar Deus nos levantar como João Batista. Amém? Amém.